Pessoal, bem-vindo a esse canal. Eu queria gravar hoje, vou falar sobre a questão das ambas extremidades, né? E que isso vai contextualizar e intensificar em relação ao que os ambos ângulos que nós determinamos como forma teatral aqui, que é a questão de termos inimigos, né? Mas que particularmente, você do que eu explicar aqui, vocês vão perceber que não existe inimigo, tá? Então, pela tese do processo da luz, né, da criação da luz, observamos que para ela poder criar, né, o processo da luz, tem o processo do 7/12. E entre esses 7/12, tem seus intervalos, né, de tempo, e a mistura entre elas, entre uma e outra, para poder criar a cor em si, tá? Então, nesse sentido, uma cor para ser a outra, ela precisa da outra. Então, se o que eu sou, eu precisei que alguém me definisse algo, que alguém poderia me reposicionar em algo. Como que eu posso ter referências? Como eu posso ter pacotes, sendo que não tem como eu determinar algo? Os pacotes são referências. Isso veio de alguém, isso veio de algo, né? Então, nesse sentido, aonde que eu quero chegar? Se colocarmos as suposições entre o vermelho e o azul, vocês vão ver que as ambas extremidades, né, que até então, isso é dito nas leis herméticas, quem leu os livros do Hermes Trismegisto e tudo mais, vocês vão perceber quando falam assim entre o macro e o microcosmo, são as duas extremidades que são determinadas diante das situações, que uma está angulando para a outra, né? Então, uma gerando ângulo e perspectiva para a outra, para que ela possa se definir. E quando essas duas extremidades se compõem, elas se intercalam e se conectam, e tem uma relatividade entre elas se unem em si, plasma a coerência, né? Ela plasma aquele algo solidificado, que trazendo a razão e a intensidade daquilo que vamos nos levar diante da honra, do amor, da justiça. Nós não vamos querer brigar apenas por nossos posicionamentos, apenas tentando queimar a outra cor apenas por achar que aquilo é confortável para nós. Então, por isso, até essa questão, dou um exemplo de esquerda e direita. Os ângulos eles estão brigando um com o outro, mas se esquecem que se unirem as perspectivas de cada uma delas, vai plasmar aquilo que nós devemos receber, que é a coerência, que isso está assinado em nós. Isso é uma assinatura em nós. Nós já identificamos o que é coerente e o que não é. Mas nós nos corrompemos por isso, porque nós sempre buscamos aqui no teatro a satisfação dos prazeres. Nós não queremos se submeter a que o outro possa subir. Nós só queremos nos submeter àquilo que é favorável para nós. Mas será que quando nós nos diminuirmos, ao momento que nós conseguimos consolidar o aprimoramento da escuridão para que o outro possa subir, será que também não é um fator de alívio também? Porque às vezes, você posicionando alguém que vai estar na luz, que você está diminuindo por ele para ele subir, você pode estar tendo essa compensação também. Porque, querendo ou não, só estar na luz queima. Então tem que ter essa compensação. E não em todos os momentos você quer travar as perspectivas apenas por querer alívio. E isso é egoísmo, né? Então, nesse sentido, eu digo que quando entendemos ambas as extremidades, nós vamos entender que não existe inimigo. Aquilo que nós estamos espelhando dentro de nós, nós estamos espelhando aquilo, e aquilo que está espelhando vem até nós. É um espelho, realmente. Então é nós que está do outro lado lá. E isso é estipulado, é determinado como nossos anjos e demônios, nosso eu superior e inferior, né?
masculino e feminino. Então são polaridades que, quando se unificam, elas se tornam a coerência nesse sentido. E aí você vê que não existe inimigo mais, porque elas se uniram e plasmou a luz. Deu para entender? Não viu que é ilusório? Por isso que Cristo dizia: amai seu próximo como a ti mesmo. Porque você, entendeu? Você está amando você mesmo. Só que é muito difícil essa identificação, porque por querendo ou não, aqui dentro do teatro, nós temos uma natureza de individualidade. Até pelo fato da identificação visual mesmo, né? Nós temos corpos diferentes, então, querendo isso, teatralmente, demonstra essa questão de diferenças, né? E querendo ou não, é claro que a jornada de cada um, o reposicionamento das peças, elas são individuais, mas que automaticamente aquele seu individualismo está refletindo no todo também, está refletindo no coletivo. Você acha que não, mas está. Então, nesse sentido, você acaba entendendo que até aquele cara que você mais demoniza é o cara que às vezes está segurando por você, para você estar vivo aí. Você sabia? Quantas vezes você já não teve aquele momento de bad, assim, né? Nossa, sei lá, eu tô bad hoje, né? Não sei, eu tô mal, parece que tá pesado as coisas. Tem alguém segurando. É que segurou por você e tá segurando aí. E é um momento também que você tá segurando por elas. Porque o coletivo, ele tem que ir se adequando, equalizando as perspectivas, para que Deus não fique estagnado. Então aí Deus precisa movimentar as peças. Um tem que estar segurando a agonia ali naquele momento, um tem que estar segurando a tristeza, um tem que estar segurando uma alegria, uma luz, enfim. Então vai reposicionando isso para que todos possam entrar em algo em comum. E que esses atributos são somados por emoções e sensações, por prazeres, memórias, né? Nós nos definimos através disso, né? Através da nossas emoções emoções e sensações, né? E esses pacotes que não vai nos determinar o que vai nos reposicionar, né? E até então disso eu deixo um adendo que é assim, independente com qual energia que você se conecta, independente com qual aquilo que você vai posicionar, essa energia em si, ela é você, tá? Ela é a determinação da sua pessoa, da sua essência em si. E vale você determinar isso como um ponto de que eu vou usar essa energia aqui para quê? Por que eu estou usando essa energia, vamos supor, essa energia laranja? Como que eu vou determinar essa energia laranja, tanto para mim quanto para o coletivo? Como que é essa definição? Né? Porque muitas das vezes as pessoas têm um conceito de espiritualidade, né? Que apenas elas têm que se submeter a uma cor e acaba prejudicando a outra, porque ela acha, pelos conceitos dela, aquilo ali é totalmente ruim, é pesado, é errôneo. Mas Deus não veio da escuridão? Deus não veio do nada e plasmou a luz? Isso é científico. Então Deus é a matemática e o abstrato que nos traz essa definição. O abstrato está ali, ele está segurando por você. E eu acredito que se você não sintetizar aquilo que é viável, você vai entrar em desespero também, quando não tem entendimento disso. Então, nesse sentido, essa ilusão de que aquilo ali é algo totalmente negativo, isso você tem que ver a fundo, ter a sua percepção, que isso tem que estar acoplado à coerência em si, né? As somas das perspectivas. Aí você vai definir se é coerente ou não. Enquanto você só tiver só em um ângulo, você não vai conseguir determinar, né? E a coerência é viva, né? Por isso que até o canal aqui é chamado de coerência viva, porque a coerência em si, ela é viva mesmo, ela é notória. Você não consegue se corromper disso. Não consegue. E diante disso, quando talvez você pergunta assim, pô, mas e os bandidos, e as pessoas que fazem mal, né, e tudo mais, o que você me diria disso? Eu diria que talvez o que eu vou falar aqui, talvez vocês não gostem, mas é Deus se reposicionando também, tá? Porque ele precisa, como eu falei pra você, ele precisa reposicionar o teatro para plasmar contraste. Porque senão não há movimento.
Como que vai gerar movimento? É um movimento que nos intercede a trazer a coerência para aquele que está fora da percepção. Esse é o nosso trabalho. Que aí vem a questão do mestre, né? Do Messias e tudo mais, para a gente reposicionar isso. Essa é a nossa tarefa. E se Deus nos deu esse papel, é para a gente repelir para outros que estão em uma outra cor, para elas trazerem de volta o que elas são. Esse é o nosso papel. Por isso que existem pessoas ruins. Porque elas vão gerando teatro também. E esse plasmar de perspectivas faz com que nós consigamos se movimentar também. Isso também está atrelado até aos globalistas que mandam no mundo aqui, que geram guerras e tudo mais. Eles também estão ali sendo mantidos para gerar perspectiva e contraste para as outras que estão nessa falta de percepção. Porque é só, às vezes, só na dor e no erro que nos faz interceptar, nos conectar com o profundo eu, com Deus em si. Não foi assim que aconteceu com Cristo? Ele brilhou lá e caiu na escuridão de novo. E é assim. Nos colocam ali na escuridão, traz contraste pra gente subir, aí você, pum, ilumina e cai lá de novo. É assim. Mas a diferença, quando você entende que esses polos, né, essas percepções de luz e escuridão, quando são atribuídas com inteligência, com maturidade, com amor e carinho e honra, as coisas se tornam mais leves, mais concretizadas para você. Entende? Você tem a fé consolidada. Você sabe que você não está sozinho. Eu sei que é difícil, às vezes na fala, né, é difícil determinar isso. Mas essa concepção você só vai interceder quando você viver esses momentos. Você ter essa percepção mais profunda. Pausar, o parar também, né? Pausar um pouco para pensar. E isso é um exercício. É o se conhecer, saber quem é você. Saber os atributos, né, que você vai repelir para o coletivo. O que eu vou fazer aqui que eu vou repelir para o coletivo? O que eu vou gerar de contraste? Mesmo que seja positivo ou negativo nesse sentido. Eu quero buscar essa coerência. Trazer a justiça e honra. Mesmo que os meus prazeres estejam fundados. Mas esses meus prazeres não são maiores do que a obra sintetizada para Deus. Não são maiores. Elas são importantes. Porque eu faço parte dessa obra. Você faz parte dela. É isso que vocês esquecem. Vocês esquecem que vocês fazem parte daqui. Vocês fazem. Se não tiver equalizado esse teatro aqui, vocês vão se perder também. Vocês começam a perder pacotes. E aí? Vocês acham que o nosso papel não é também importante? De estar tentando sintetizar e tecelar essa realidade da melhor forma? Se você recebe bênçãos, porque você foi merecedor disso. E Deus não dá o fardo porque ele é sacana. E Deus não é sacana não, cara. Deus não testa ninguém. Ele coloca pra você porque ele te conhece e ele sabe que você é capaz de segurar. E ele te dá porque você segura. Uai, se ele não habita em você, não é o Deus não é o templo, então ele sabe quem é você. Então, esse pessoal vai falar, o universo testa de, cara, dá um tempo, né? Isso tá chamando Deus de sem vergonha. Entende? Então, tira essa concepção errada aí, que não tem essa questão de teste. São percepções que são colocadas porque ele entende que você é capaz de reposicionar essa peça. Você é capaz de espelhar isso. Então, por isso que é reposicionado. Eu só mexo uma peça quando eu tenho certeza. Mas o risco acontece, mas o risco já está pré-determinado. Enquanto ele está aqui, ele já está lá. Entendeu? Então, nesse sentido, eu queria deixar esse áudio aqui, pessoal, que essas extremidades, elas são importantes. E unificando todas elas, a gente cria um corpo harmônico, respeitoso e mais justo, em todos os sentidos. Certo?
Espero que esse áudio tenha sido de grande valia. E caso surgir mais algum áudio, alguma intuição aí, eu deixarei aqui para vocês. Um forte abraço. Até mais.